Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar o conteúdo da disciplina Planejamento e Orçamentos Públicos, disciplina essa integrante do curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, eixo temático Gestão e Negócios. A abordagem dessa nossa disciplina, ela irá, nessa aula, versar sobre a evolução histórica do conceito de planejamento e níveis de planejamento que nós encontramos tanto nas organizações públicas e também nas organizações privadas. A ideia é levar para vocês a informação de que, sem um bom planejamento, a possibilidade de nós encontrarmos efetividade nas nossas ações tornam-se muito difíceis. E o objetivo é justamente trazer à tona essa discussão, esse debate, de tal forma que vocês possam utilizar-se desse conhecimento, dessa expertise e, a partir daí, tornar as ações organizacionais mais efetivas, mais eficazes e, consequentemente, muito mais eficientes. Começaremos a abordagem do nosso tema falando um pouquinho sobre a importância do planejamento, né? Claro que planejamento, para nós, é uma condição obrigatória, não só para as nossas atividades organizacionais, mas para a nossa vida, praticamente, como um todo, né? E, a partir daí, o que é que nós podemos interpretar como planejamento? O que seria para nós, né, a condição do planejamento? Planejar envolve soluções de problemas e, principalmente, né, as decisões que nós tomaremos para alcançar os nossos objetivos, as nossas metas. E, claro, em se tratando de uma instituição pública, o planejamento é fundamental para que as demandas e as necessidades da sociedade sejam atendidas. Na sequência, eu vou também falar para vocês um pouquinho sobre o nível de planejamento. A gente sabe que o planejamento, ele tem as suas nuances, as suas particularidades e também complexidades. A partir daí, nós estabelecemos alguns níveis para que essa situação torne mais fácil para o gestor, para ele fazer a condução das suas estratégias. A primeira, nós temos o planejamento estratégico. O planejamento estratégico define as decisões globais, visando os objetivos organizacionais. E o que seriam decisões globais? Seriam as decisões de âmbito mais amplo dentro dessa organização e em longo prazo. Então, o planejamento estratégico, ele visa justamente esse objetivo. Um objetivo que vai atender toda a organização e não apenas uma parcela, uma parte, ou um departamento, ou uma secretaria, ou um setor de forma específica. Na sequência, nós temos o planejamento tático-operacional. Esse planejamento tático-operacional, dentro de uma gestão pública, refere-se às nossas ações cotidianas. É aquela situação que envolve o nosso dia a dia, dentro, né, da nossa secretaria, dentro da nossa organização pública ou dentro da nossa organização privada. Visa otimizar os recursos organizacionais, que nós já sabemos, são extremamente escassos nos dias atuais. A questão do recurso organizacional, principalmente o recurso financeiro, o recurso tecnológico, recurso de materiais, os recursos humanos, são limitados. E, claro, à medida que nós não temos esses recursos em abundância, o planejamento serve
para que as ações sejam muito, mas muito objetiva, muito eficiente. E que não haja desperdício desses recursos. Na sequência, nós vamos conceituar um pouquinho o planejamento, e quando nós falamos de planejamento, nós trazemos algumas definições dos nossos teóricos, que sempre trazem para nós novos conhecimentos, novas informações, e à medida que nós temos, né, uma evolução do processo administrativo, do processo da gestão, alguns ajustes nessas interpretações precisam ser realizadas ou conduzidas. Dentre elas, nós temos aí, né, que o planejamento é uma função primordial da gestão, como nós já falamos, principalmente na forma de nós otimizarmos os nossos recursos. O planejamento torna-se uma base para as outras funções administrativas. Funções essas que envolvem, né, o controle, a organização, o desenvolvimento, né, a execução das nossas tarefas, das nossas atividades, que foram previamente planejadas por esse gestor, por esse tomador de decisões. E aí nós temos, né, na representação, a importância do planejamento atuando em consonância com as demais áreas organizacionais, com as demais funções organizacionais. Então, organização, direção, controle, todo esse planejamento e todo esse esforço visa alcançar o nosso objetivo. A definição que nós temos do planejamento é que planejamento é um processo que nós iremos estabelecer objetivos sociais e definir, por intermédio de um plano, como nós alcançá-los, como nós chegarmos a esse objetivo. Os objetivos são traduzidos nas metas que nós desejamos atingir, que nós desejamos alcançar. E é claro, as metas devem ser metas factíveis, metas possíveis de serem alcançadas. E os nossos planos estabelecem de maneira ordenada cada uma da tarefa, cada uma da atividade que nós temos previamente planejada para alcançar esse objetivo, né? Então, essa colocação ou esse ordenamento, ele também é fundamental para que o planejamento seja, né, alcançado da forma como nós previamente estruturamos. Na sequência, nós também temos, né, a importância do gestor. O gestor, ele é fundamental na estrutura do planejamento. Sem uma liderança, sem uma responsabilidade para conduzir essas ações, é óbvio que o nosso objetivo, a nossa meta, torna-se mais distante ou difícil de ser alcançada. Ele é, como já disse, responsável pelo planejamento, pelo desenvolvimento do plano. Aquela estruturação, aquele ordenamento é conduzido por esse profissional, por esse colaborador. As principais características que nós observamos desse gestor é, antes de mais nada, uma boa experiência prática, que ele já tenha conhecimento da estrutura organizacional, que ele conheça as secretarias, que ele conheça as gerências, as divisões, os setores, que ele tenha um bom trânsito dentro da organização, que ele tenha uma visão global, e que essa visão global permita traçar um planejamento para alcançar os objetivos de maneira mais ampla, de maneira mais macro. Que ele tenha um conhecimento
do ambiente geral, a partir da definição de tendências e atuando de maneira proativa, né? Propor ações para que o nosso planejamento, para que o nosso objetivo seja alcançado com o menor recurso possível. O trabalho em equipe torna-se fundamental e a atuação colaborativa desse gestor e, principalmente, né, um canal de comunicação fácil com os membros da equipe ajudem ainda mais otimizar esses recursos e alcançar os objetivos num curto espaço de tempo. Aqui nós apresentamos para vocês também alguns tipos de filosofia de planejamento, né? E temos algumas ações que são mais conservadoras, procuram manter o planejamento com uma certa estabilidade diante da situação atual. Nós temos a otimização desse planejamento, principalmente ampliando e melhorando as práticas atuais. O planejamento adaptativo, que busca um contingenciamento e o futuro da gestão, visa estabelecer algumas ações que vão facilitar futuramente o nosso planejamento. Nessa representação trazida, né, pelos nossos teóricos, nós temos aí uma síntese, né, entre a filosofia, né, o conservador ele tem uma atitude relacionada à manutenção da estabilidade, a condição do ambiente organizacional é homogêneo, é estável, ou seja, não tem tanta situação, né, que fique oscilando em função das nossas atuações, e que é a manutenção, a continuidade do sucesso do planejamento, do sucesso organizacional que nós estamos nos referindo. As atitudes em relação ao planejamento são proativas, antecipa-se às mudanças na gestão, ou reativas, mantêm as condições do presente e visam a estabilidade. Talvez vocês já devam ter ouvido, né, aquela máxima de que o time que está ganhando não se mexe. É mais ou menos essa cultura de planejamento que nós nos deparamos nas nossas organizações. Na sequência, nós trazemos para vocês os níveis de planejamento. E esses níveis de planejamento traz para nós a adaptabilidade, ou seja, a relação que acontece entre os órgãos governamentais e os seus ambientes específicos, diante das suas demandas, das suas necessidades. O nível de planejamento orientado para o futuro, o foco dele é mais criterioso nos problemas futuros do que nos atuais. Visam trabalhar de maneira proativa algumas ações que possam decorrer de algum evento ou de alguma situação pontual específica. E o sistêmico envolve a totalidade da gestão e visa atingir os objetivos globais planejados de maneira mais ampla. O consensual. O planejamento propõe, né, uma forma de nós mantermos um consenso e atender de forma coletiva as demandas direcionadas para uma ação futura. E, na sequência, o aprendizado. A tentativa constante de aprender torna-se o ambiente, né, mais complexo, competitivo, mutável, e nós temos que nos ajustar a essas particularidades, a essas características. As fases da elaboração da dimensão estratégica apontam a formulação dos objetivos, onde nós vamos definir os objetivos que nós pretendemos atingir em longo prazo, analisar os fatores internos, os recursos, a estrutura
e avaliar os indicadores de desempenho. A análise externa do ambiente, análise regional, fatores externos, econômicos, políticos, legais. O conteúdo do nosso material, inclusive, denomina essas análises de análise SWOT, que nós, inclusive, também iremos realizar algumas tarefas e algumas atividades específicas sobre esse tema. E a formulação das alternativas estratégicas, onde o gestor apresenta as propostas e visa estabelecer relações onde a alternativa deve ter um objetivo, deve ter um critério de escolha, o local onde ela será aplicada, os resultados, investimentos e outras situações e outras ações que nós nos deparemos. Aqui eu trago para vocês a conclusão do conteúdo da nossa aula, de que os planos são desenvolvidos para as áreas estratégicas ou mais carentes do governo ou das organizações privadas, e o objetivo é simplesmente tornar mais acessível a elaboração desses planos, enquanto o planejamento estratégico, tem por finalidade a gestão em um futuro próximo. E, claro, observar os recursos decorrentes dessas ações. As metas levam em consideração a dimensão estratégica de cada ação do nosso planejamento e possibilita uma visualização de todos os gestores, dos resultados, dos focos do planejamento que tornarão os nossos objetivos, as nossas metas, mais fáceis de serem atingidas ou de serem alcançadas. E finalizando, planejar é fundamental em qualquer atividade. E à medida que nós conhecemos as bases do planejamento, o sucesso é garantido. E tenha como um propósito de que o planejamento é fundamental até para a nossa vida pessoal. À medida que nós fizermos um bom planejamento, temos certeza de que as nossas metas, os nossos objetivos serão alcançados. É isso, pessoal.